enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando sou fraco, Ele é meu sim. Eu não tenho pátria e nem nação do reino dos céus. Eu sou cidadão, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Fui perseguido, fui torturado, na paz de Cristo fui confortado. Não tenho medo de evangelizar, enfrento as tormentas na terra e no mar. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu combati o bom combate, deixo o seu sangue que me resgate. Cristo anunciado, que importa eu, sou decapitado, ressuscitado seu. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Quem é esse homem tocado pela luz, aturdido e espantado ao ouvir falar Jesus? Sou aquele a quem persegues, porque agis assim, devastando a minha igreja e quem acredita em mim. Quem é esse homem, impiedoso fariseu, que depois de ouvir Jesus, em cristão se converteu? De perseguidor de Cristo se tornou
seu defensor e pregou o Evangelho, a esperança e o amor. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu próprio calvário, mas teve a revelação. Paulo, meu santo caminhante, lutou para levar adiante a palavra da salvação. Quem é esse homem, tocado pela luz, aturdido e espantado ao ouvir falar Jesus? Sou aquele a quem persegues, porque agis assim, devastando a minha igreja e quem acredita em mim. Quem é esse homem, impiedoso fariseu, que depois de ouvir Jesus, em cristão se converteu? De perseguidor de Cristo, se tornou seu defensor e pregou o Evangelho, a esperança e o amor. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu próprio calvário, mas teve a revelação. Paulo, meu santo caminhante, lutou para levar adiante a palavra da salvação. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu próprio calvário, mas teve a revelação. Paulo, meu santo caminhante, lutou para levar adiante a palavra da salvação. E for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Podemos ir nos sentando e cantando o refrão do salmo. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Você viu que esse refrão do Salmo, que nós cantamos tantas vezes durante o Salmo responsorial, e repetimos agora, está totalmente de acordo com o Evangelho de hoje, onde o próprio Jesus diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. E você sabe que esse anunciar o Evangelho é para realmente fazer uma transformação na vida das pessoas. Foi por isso justamente que Jesus quis converter Saulo.
Você sabe muito bem, eu não preciso nem me demorar, o que era Saulo. Ele era fariseu, formado na escola de Gamaliel, portanto uma excelente escola, ele teve um excelente mestre. E veja, Saulo perseguia os cristãos, não porque ele fosse mau, mas porque ele estava tão imbuído da doutrina dos fariseus, e ele era tão fiel no cumprimento de tudo aquilo que os fariseus pregavam e viviam. Os fariseus por si não eram maus, não. Eles eram observantes, eu diria radicalmente observantes da lei. Somente que pelo fato de se apegarem tanto à lei e acharem que era pela lei, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento dos mandamentos, até nas minúcias, que eles se tornariam agradáveis a Deus, que eles se tornariam santos, que isso acabou fazendo com que o coração deles fosse sendo endurecido. E foi isso que aconteceu com Saulo. Então, quando ele encontrou, primeiro, aquela doutrina de Jesus se espalhando, e aquela multidão de pessoas se convertendo, e deixando o judaísmo, e seguindo aquele Jesus, tornando-se cristãos, sendo batizados, e mais ainda ele estava vendo aquelas pessoas se transformavam, ele tinha coisas especiais, milagres estavam acontecendo, ele nem sabia o que seria aquilo que Jesus disse: vós sereis batizados no Espírito Santo. Ele nem sabia daquilo que realmente era o que aconteceu em Pentecostes, que transformou tanta gente em Jerusalém naquela manhã, do dia de Pentecostes mesmo. Não sabendo nada disso, e vendo aquilo acontecendo, ele viu o judaísmo correr um risco. Ele disse daqui a pouco, e para ele pensava: esse povo é fanático, esse povo está sendo enganado por esse Jesus Cristo que apareceu, que morreu, que foi condenado justamente por nós judeus, pelos nossos chefes. E agora esse povo tolo para ele, né? Está se convertendo, está seguindo esse Cristo. Daqui a pouco vai ruir o nosso judaísmo. E ele era tão fiel aos patriarcas, aos profetas, à sua história, que ele se põe a perseguir os cristãos. Veja bem, ele perseguia os cristãos por fidelidade ao seu judaísmo. Por isso, justamente, para a conversão daquele homem, veja bem, tão fiel, onde Deus viu, havia ali um coração que amava a Deus, por um caminho errado, mas amava a Deus, um coração fiel, eu diria fidelíssimo, mais ainda, um homem disposto a tudo, um homem disposto a entregar a vida, que o próprio Senhor resolve converter, e de uma maneira assim dramática, como nós vimos na leitura, a Saulo, o fariseu. E veja que é o próprio Jesus que aparece para ele no caminho de Damasco, aquela luz que vem sobre ele e que o faz cair para o chão. Até o povo diz que ele caiu do cavalo, né? Provavelmente não havia nada de cavalo, porque o judeu não andava a cavalo. Isso era uma coisa para os romanos, para os mais ricos, os mais guerreiros. O povo judeu não tinha esse costume. As caravanas deles faziam seus caminhos a pé, mas de qualquer jeito, até que tem sentido, né? Ele estava tão a cavalo das suas certezas, até mesmo do seu orgulho, da sua vaidade de fariseu, do cumprimento das leis, que foi preciso que ele caísse do cavalo. Mas muito interessante,
Ele mesmo pergunta, quando está no chão: Senhor, quem sois? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus não transforma Saulo naquele momento. Apenas mostra um sinal, ele fica cego, para mostrar a cegueira que ele estava tendo e a cegueira pela qual ele estava sendo conduzido até aquele momento. Uma luz veio sobre ele, mas o que aconteceu? Aquela luz, ao invés de abrir os olhos dele, aquela luz que era a luz de Jesus, fechou mais ainda os olhos dele, de maneira que ele não enxergava. Meus irmãos, nem foi escolha minha. Durante vários dias, se você tem tido a oportunidade de acompanhar as pregações nessas missas de 7 horas, o Senhor tem falado a nós várias vezes desse endurecimento do coração. Saulo, aliás, ainda estava com o coração endurecido e estava cego. E aí estava o sinal, diante da luz de Jesus. Ele não teve maior visão, porque quando tem luz, a gente vê melhor. Ele não, ele ficou cego, e passou 3 dias cego. Dramática a conversão dele, porque Jesus vai e aparece a Ananias, um homem simples, não era um líder, não era um apóstolo. E esse homem simples recebe de Jesus a ordem de ir ao lugar. Jesus dá o endereço direitinho, você viu na leitura, na rua direita, na casa de fulano. E Ananias começa como que discutir com Jesus: mas o senhor não sabe quem é esse homem? O que ele tem feito em Jerusalém? Como ele tem perseguido a nós cristãos? E como ele veio para cá justamente com cartas, e cartas quer dizer, ele tinha um mandato de prisão, para vir para cá e levar preso para os sumos sacerdotes a todos os cristãos que ele encontrasse. O senhor não sabe disso? Só que Jesus vê que as ideias de Ananias são muito pequenininhas diante daquilo que ele queria fazer. E Jesus disse: não, vai, e ora por ele, veja bem, para que ele seja curado da sua cegueira, e para que ele seja batizado no Espírito Santo, porque eu fiz dele um homem de escol. Esse escol, meus irmãos, é a palavra escolhido, num português muito clássico, muito bonito. Eu fiz dele um homem escolhido, e um homem de escol era como um soldado de escol, que ia na frente de batalha. Eu fiz dele um homem de escol, e vou lhe mostrar quanto ele vai ter que sofrer, porque claro, um soldado de escol, da tropa de escol, que vai na frente, sofre muito mais do que os outros que vêm atrás, porque naquele tempo as batalhas se faziam corpo a corpo. Eu vou mostrar a ele, a Saulo, o quanto ele vai sofrer pela minha causa, pelo meu evangelho. Então vai, Ananias. E graças a Deus Ananias não resiste e vai. Ele estava indo para a boca do lobo, porque ele sabia e falou para Jesus quem era Saulo, mas ele vai, correndo todo o risco. E quando chega lá, encontra um homem humilhado, não um homem que já fosse humilde, mas um homem humilhado com toda aquela situação. E meus irmãos, foi necessária aquela humilhação. Saulo ali, naquele leito, cego, sem mesmo forças para comer. Não é que ele quis fazer um jejum, não, ele foi tão impactuado com aquela aparição de Jesus, ele ficou tão humilhado com tudo aquilo que Jesus lhe disse, porque ele tinha dedicado
toda a vida dele ao judaísmo e agora perseguir aos judeus, e de repente aquele homem Jesus está querendo transformar toda a vida dele, e chega agora aquele homenzinho simples de Damasco, que não era fariseu, que não era doutor da lei, muito menos que não era mestre como seu mestre Gamaliel. E vem lhe dizer: irmão Saulo, Jesus me mandou aqui para impor as mãos sobre você, para que você seja curado da sua cegueira e para que você seja cheio do Espírito Santo. E Ananias, aquele homem simples, eu diria como nos nossos grupos de oração, um hominho daqueles que está no grupo de oração, que é bom, que é fervoroso, que até seja daqueles que arrumam as cadeiras, que antes limpa a sala, depois também põe a sala em ordem. Não era um homem escolhido, não era um pregador, apenas era um homem fiel no seu coração. Jesus escolhe, desculpe a expressão, um hominho assim, para mostrar que não era coisa de homens, era coisa de Deus. E Ananias impõe as mãos sobre Saulo, ora por ele, e as duas coisas acontecem. Saulo é curado da sua cegueira, caem como que escamas dos seus olhos, porque ele estava com os olhos tapados. E o mais importante, ele fica cheio do Espírito Santo, e a prova é que a partir daquele momento, ele mesmo agora, Saulo, que depois vai se chamar Paulo, e a diferença é essa, porque Saulo, Shaul, quer dizer o ungido, e ele tinha assumido o seu nome Shaul, ele era um ungido. Depois, o próprio Jesus troca o nome dele, e ele assuma, Paulo quer dizer o pequeno, o pequenininho, o que não tem grande valor, coisa de nada. E ele assume mais do que o nome, assume o nome sim, mas mais do que o nome, ele assume esta realidade. E aquele Paulo, já convertido, vai às sinagogas de Damasco para provar pelas escrituras que ele conhecia muito bem, como fariseu que passou pela escola de Gamaliel, que era o mestre mais importante, mais afamado daquele tempo em Jerusalém, para provar pelas próprias escrituras, pela própria Bíblia, que ele tinha aprendido tão bem, que Jesus era o Messias que eles esperavam. E aquilo confunde os próprios judeus, e também os cristãos, que começam a dizer: mas ele não veio aqui justamente para acabar com os cristãos, e agora ele está provando e mostrando para os judeus que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus. Meus irmãos, realmente foi uma transformação empolgante, maravilhosa. E depois tudo aquilo que Paulo vai fazer pela sua vida fora, que eu não preciso narrar. Só que hoje é a festa da conversão de Saulo. E veja como eu dizia no começo da missa, existe uma festa para celebrar a sua conversão. E para nós isso é muito importante. Ainda ontem na pregação, a partir do semeador que sai para semear, e os terrenos que não acolhem a semente, pelo contrário, que abafam, que matam a semente. Eu dizia que hoje o nosso mundo, a nossa humanidade está cercado por uma poluição que nos oprime, que nos cega, que faz o nosso coração ressequido, endurecido. E eu dizia que é preciso romper com essa poluição que cerca todos nós, assim como a poluição de São Paulo. Hoje é feriado em São Paulo, né? Provavelmente muita gente aqui veio de São Paulo aproveitando que hoje lá é feriado, né? Festa de São Paulo. A poluição de São Paulo vocês nem se apercebem, mas quem vai de fora para lá vê, sente.
A poluição pega todo mundo, pega os ricos, mas pega os pobres também, pega os pobres, mas pega os ricos, pega os sábios, mas pega também os ignorantes, pega os adultos, os empresários, mas pega também as crianças, até os meninos de rua também, claro, pega a todos. Essa poluição que está sobre o mundo, está sobre a humanidade, está pegando todos. Também nós católicos, também nós consagrados, eu digo também nós padres, religiosos, religiosas, estamos envolvidos por essa névoa, por essa poluição, e precisamos resistir e romper, senão nós vamos ser levados pela poluição do mundo e estragados. E quanta gente já estragada, e quanta gente dentro da sua casa, que inclusive por si não é mal, que você educou bem, que é seu filho, que é sua filha, que é seu irmão, que é sua irmã, que talvez seja seu pai, sua mãe, mas me desculpe, que está estragado, que está com uma vida toda estragada, ou pelo menos com uma vida de indiferença, tanto faz, tanto fez, que não reza mais, ou se reza aquela oraçãozinha assim, que não vai à missa, que não frequenta, que não tem grupo nenhum, que na verdade a fé é uma coisa mínima, e para ele tanto faz, tanto fez. Até dentro da sua casa, entre os seus parentes, mas sem falar aqueles que trabalham com você, aqueles que são da sua rua, que são do seu bairro. Você vê quanta gente precisando de conversão, mas deixa eu falar, nós também estamos nesta poluição, e nós precisamos desta conversão. Meus irmãos, como é que aconteceu a conversão de Saulo? Não foi lá quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Lá apenas ele fica cego, portanto pior ainda do que estava antes. A conversão de Saulo acontece quando Ananias, repito, um hominho simples, vem por ordem de Jesus, impõe as mãos sobre ele e ora por ele, para que ele seja curado da sua cegueira e seja cheio do Espírito Santo. E as duas coisas acontecem. Nós estamos precisando disso, e nós que já tivemos a graça da primeira conversão, nós que já tivemos alguém que orou por nós, e daí recebemos do próprio Jesus o Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo, fomos, como diz os Atos dos Apóstolos, batizados no Espírito Santo. Quer dizer, fomos de tal maneira possuídos do Espírito Santo, que isso acabou se chamando pelo próprio Jesus de batismo no Espírito, ser batizado no Espírito Santo, que a nossa vida mudou. Mas pode ser, e eu tenho encontrado tanto isso, e você também tem encontrado tanto isso, quanta gente abandonou esta primeira conversão, quanta gente abandonou esse primeiro amor, esse primeiro ardor, esse primeiro fervor, e hoje por causa da poluição do mundo, até se tornou uma pessoa comum, talvez vá até mesmo à igreja, vá aos grupos, mas se esfriou, e não percebeu, e o seu coração voltou a vir se endurecendo, e muitos outros, desculpe a expressão, voltaram para o mundão. Estamos precisando de uma conversão como essa de Saulo. Além de você ter na sua casa, na sua família, na sua proximidade, até mesmo seu marido ou sua mulher, seu filho, sua filha, ou seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes, e tanta gente do seu prédio, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, especialmente se você é de São Paulo, mas de que cidade seja, você e a sua família, como estamos precisando desta conversão. E que conversão é esta? Que recebamos com toda a humildade, porque Paulo recebeu aquela oração de Ananias, agora sim, humilde, porque ele viu como ele caiu do cavalo. Quantos de nós precisam, e quantos próximos a nós, quantos que viveram o primeiro fervor do batismo no Espírito Santo, precisam agora cair do cavalo, porque voltaram para a vida antiga, precisam cair literalmente do cavalo,
e humilhados e com toda humildade receber novamente a imposição das mãos, e mais do que a imposição das mãos, porque isso é apenas um sinal, mas receber de novo, e é possível receber de novo essa efusão do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, e serem reinflamados. Esse ano nós estamos consagrando ao reinflama o carisma, reinflama o Espírito que está em ti, porque Ele está, graças a Deus. Nós é que endurecemos o coração, nós é que pulamos fora, o Espírito Santo não. Então, que nós recebamos esta infusão do Espírito Santo e, possuídos pelo Espírito Santo, sejamos transformados. Para quê? Para levar o Evangelho até os confins da terra, e esse levar o Evangelho até os confins da terra seja o tamanhinho que você é. Porque esse mundo que está em você, que está dentro de você, está precisando de conversão. Porque esse mundo do seu tamanho, que está vestido agora com a sua roupa e calçado com o seu calçado, é como o grande mundo que precisa do anúncio e que precisa do Espírito Santo para ter uma conversão, como Saulo teve a sua conversão. Meus irmãos, hoje, essa quinta-feira de adoração, o Senhor quer que seja um dia de conversão, um dia de transformação, um dia de mudança, em que tudo se mude na nossa vida. Diga comigo: em que tudo se mude na minha vida. Para isso, Senhor, derrama o Espírito Santo, batiza-me no Espírito Santo, como aconteceu com Saulo. Meus irmãos, isso é necessário. E além disso, você vê muito bem, isso é preciso para muita gente que mora na sua casa, que é da sua família, que é próximo a você, e a quem você precisa levar o Evangelho. Você precisa ir e levar o Evangelho a esse pequeno mundo que é a sua casa, que a sua família de dentro da sua casa, e a sua família, que são seus irmãos, casados com seus filhos, portanto com suas cunhadas e cunhados, noras e sogras, sobrinhos, além de termos que levar o Evangelho a esse, desculpe agora, mundão, que precisa tanto do derramamento do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vai pedindo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo.